Meus queridos irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, mais um programa Conexão de Adefes. Hoje a gente teve um pequeno imprevistozinho e desde já pedimos desculpa por estarmos começando um pouco atrasado a nossa live, mas graças a Deus já estamos aqui para mais um programa e mais uma temática muito importante, muito interessante. Visões teológicas distintas, mas a gente vai estar se atendo àquilo que é os ensinamentos acreditados pela nossa igreja, pela nossa Igreja Assembleia de Deus. E trouxemos aqui mais uma vez o nosso pastor Josias, e para mim é motivo de muita alegria tê-lo aqui mais uma vez conosco, pastor. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que o senhor sempre se coloca à disposição da gente para estar cooperando, para estar ajudando, e só o Senhor pode estar recompensando a sua vida e pode estar abençoando. Muito obrigado, seja muito bem-vindo mais uma vez até aqui ao nosso programa. Amém, amém. Bom, gente, você que está com sua Bíblia aberta aí, se você não tiver com a Bíblia aberta aí, presta atenção à leitura. O texto base de hoje está lá em Atos, capítulo 1, e é até um pouco longo, vai ser um pouco longa a leitura. Estarei lendo até o versículo 8, e a gente vai estar tentando trazer uma abordagem aqui com base tanto nesse texto como em outras perguntas também que tem relação com a temática que a gente conseguiu extrair desse texto. E a gente vai descobrir também se esse texto tem a ver com essa temática. E diz assim a palavra do Senhor: e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos estes que estão falando? Como cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Essa leitura aqui pode estar um pouco diferente da sua Bíblia, que a versão dela não é a versão Almeida, ela é uma outra versão, mas o texto ele diz a mesma coisa. E esse texto é muito utilizado, inclusive, pastor, por pregadores, por pastores, para falar sobre o batismo com o Espírito Santo. As pessoas utilizam muito o texto, tanto de Atos 1 como de Atos 2, né? Na realidade, esse texto foi de Atos 2, perdão, eu disse no início que foi Atos 1, mas esse texto que foi feita a leitura foi em Atos 2, Atos capítulo 2, mas Atos 1, capítulo 1, ele vai trazendo uma introdução, vai falando ali sobre a ascensão de Jesus Cristo, e que os discípulos ficaram ali em oração e tudo mais. E esse texto de Atos 2 que a gente leu aqui, que fala sobre a descida do Espírito Santo, acaba gerando alguns questionamentos, porque algumas pessoas falam que aquilo é um batismo com o Espírito Santo, outros entendem que pode não ter sido um batismo do Espírito Santo, e aí existem alguns questionamentos que a gente queria que o Senhor trouxesse para a gente essa noite. Mas antes da gente entrar nesse texto, eu queria que o Senhor trouxesse o que é o batismo do Espírito Santo e qual a diferença do batismo com o Espírito Santo para o batismo nas águas, se existe uma diferença. Gente, graça e paz para quem está ao vivo aí pela página da Adefes. Primeiro pedir perdão a vocês, né, pelo horário que eu cheguei um pouco atrasado, né? Na verdade a programação era para as 10 em ponto, o Rodrigo é muito pontual e o pregador, como sempre, é ocupado, tá? Então nos perdoe você que está aí ao vivo. Eu estava ministrando em outro lugar e não fui
impossibilitado pela questão do tempo, mas enfim, estamos aqui. Primeiro, trazer à tona, assim, no meu entendimento, né, de aluno ainda, estudante eterno da Bíblia, a questão do batismo com o Espírito Santo, né? A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela é uma igreja pentecostal, ela acredita, né? É o nosso credo, né? A gente acredita nisso, lógico. Outras linhas teológicas não vão concordar e eu respeito, mas o nosso credo, a gente acredita nisso, no batismo com o Espírito Santo. E em Atos 2 é um texto que é o cumprimento do que Joel lá atrás, há muitos anos, já havia profetizado a vinda. E o próprio Jesus disse: fique em Jerusalém, porque do alto vai ser revestido. Então, de fato, de verdade, Atos 2 e o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, ele narra a história. É lógico que tem muita coisa em Atos que você não pode usar como doutrina, porque não está dizendo que é doutrina. O livro de Atos é um livro histórico, e pelo fato de ser um livro histórico, narra-se a história. Então está se narrando que naquele dia, em uma campanha de oração, uma campanha que começa com cerca de 500 irmãos, só que com o decorrer do tempo muitos desistem. A Bíblia não informa o porquê. Eu sei que tem pregador que cria pano de fundo para dizer ali porque o pessoal voltou para casa e tal. Eu não tenho margem textual para dizer nada disso. Só diz que eles não ficaram, não diz o porquê não ficaram. Então eles foram para cuidar de seus afazeres, e cerca de 120 irmãos prevalece na oração e Deus derrama seu Espírito naquele dia sobre todos os irmãos que estavam ali. O que me prova que é o batismo? Não é o que acontece em Atos 2, é o que acontece pós Atos 2. Prova que foi o batismo. Por quê? Porque o batismo ele vinha como promessa não só de um revestimento, mas permanência do Espírito na igreja. Então, a prova cabal de que ali é o batismo não é só o que acontece em Atos 2, é o que acontece depois de Atos 2. Atos 3, 4 até o final do livro, e os livros subsequentes, as epístolas, revela que é de fato o batismo com o Espírito Santo. Naquele exato momento, o Espírito Santo estava batizando a igreja, e os frutos que vão acontecer na história da igreja, pós Atos 2, revela que de fato é o batismo no Espírito Santo, visto que até ali a gente vai ter atuações do Espírito Santo, mas não com tanta ênfase como é em Atos 2, principalmente que depois de Atos 2 o Espírito Santo vai vir até sobre os gentios, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então é de fato o batismo com o Espírito Santo. Outra pergunta que o Rodrigo fez, e não sei se vai emendar a resposta, sim. Outra pergunta que ele fez foi sobre o batismo nas águas, né? Não é a mesma coisa. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento, e é algo tão histórico que lá em Efésios Paulo vai citar só um batismo. Paulo é o escritor das cartas doutrinárias, e Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai falar sobre um batismo só. Então, a gente fala sempre sobre 2 batismos e tal, mas aqui é uma questão histórica. Atos 2 é algo histórico. Mas se você for falar sobre batismo no tocante à doutrina, Paulo vai citar o batismo nas águas, e não o batismo no Espírito Santo. Porque, repito, o batismo no Espírito Santo é um revestimento. Deve-se buscar? Deve. É bom. É necessário para a igreja. É um revestimento. É uma capacitação, né? Você não tem, ele tem. Você não sabe o que falar, ele coloca a palavra. Você esquece, ele te lembra. Enfim, o revestimento do Espírito Santo é para isso. Para você ser um crente que tenha uma estrutura espiritual melhor. Porém, o batismo em que Paulo vai fazer ênfase, vai trazer como doutrina, é o batismo nas águas. E aí é um pano para manga, porque o batismo nas águas tem uma distinção muito, mas muito grande no tocante ao batismo no Espírito, né, ou com o Espírito Santo.
Porque um fala sobre revestimento, outro fala sobre nascimento. A Bíblia Sagrada, ela traz um crescimento do indivíduo no mundo espiritual. Paulo vai falar com Timóteo sobre ser bebezinho. Lá na frente Paulo vai dizer que devemos crescer na graça, no conhecimento. Lá na frente Paulo vai dizer estatura de varão perfeito. Então a vida cristã, a vida espiritual, ela é um crescimento processual, né? Inclusive aqui eu abro um parênteses aqui para dar um conselho, né, para quem não tem muita paciência com pessoas que estão se desenvolvendo na fé. E aí quando o novo convertido ou o irmão tropeça na fé, já vem destruir o irmão. Tá vendo aí, ó, isso é fraco, como se ele fosse forte. Na verdade é um processo, a vida cristã é processual. Eu estava pregando agora à noite, Rodrigo, a respeito de Pedro. Quando você olha Pedro em Lucas 22, o camarada tem um declínio na vida cristã grave. Pedro envergonha a igreja. Pedro vai ficar em fogueira estranha. Pedro vai mentir, vai negar Jesus. Enfim, vai lá depois na Bíblia e você vai olhar Lucas 22, do verso 31 até o verso 60. É uma decorrência de declínio, de erro e tal. Vida processual. Lá na frente, Pedro vai ser o pastor da igreja. Então, o batismo nas águas, ele é completamente diferente do batismo no Espírito Santo, porque Paulo vai trazer o batismo nas águas sobre a questão de nascimento. O indivíduo nascer do Espírito. O indivíduo é uma luta interna. O que é o batismo nas águas? É você ter coragem de sepultar a natureza adâmica, a natureza que te prende ao mundo, ao pecado, que está dentro de você. E aí eu vou lembrar de uma frase de Lutero, né? Afoguei o velho homem nas águas, mas descobri que o velho homem sabia nadar. Então, na verdade, o batismo nas águas, ele é algo doutrinário. Por que é algo doutrinário? Porque é lei, tá, gente? O que é doutrina? Aquilo que é lei, tá? Lei não se discute. Jesus disse, aquele que for batizado, tá? Ele traz isso como lei. Não diz aquele que foi batizado no Espírito Santo, mas nas águas, é uma lei. Aí eu sei que alguém vai dizer que está em casa, mas pastor, o que você me diz do ladrão na cruz? É algo, como quem diz assim, o batismo, o indivíduo da cruz, o criminoso na cruz, ele não teve opção, ele não teve como congregar, ele não teve como ir à igreja. Então, aquela exceção ali era do momento. O cara, ele podia descer da cruz? Não. Ele podia ir na igreja? Não. Ele podia dizer para o cara romano que condenou ele: ó, vou dar uma descidinha aqui da cruz, vou ali no rio, eu quero fazer um mergulho, porque eu tenho que ter meu direito ao rito, culto. Eu sei que aqui no Brasil, se fosse na nossa Constituição, eu sei que o Rodrigo é estudante de direito, eu vou me atrever a fazer um breve comentário. A nossa Constituição não priva do indivíduo que está preso usar o seu direito ao rito, ao culto. Então, por essa razão, tem culto em presídio. E não é só culto. Se o cara quiser adorar Maomé, sei lá, qualquer religião que ele tiver, a vaca, um boi, ele vai poder fazer o culto dele no presídio, na casa de detenção de menor, né? Mas lá naquela época não era a Constituição de 88 que estava lá em Roma. Então, preso ali, era preso condenado à morte. E não tinha como descer da cruz. Então esse camarada da cruz, que está ali o ladrão, ele vai subir, ele vai ser salvo, sem descer as águas batismais, mas é uma exceção. E exceção não é regra. Então, você está aí ouvindo a live, você pode se batizar nas águas, está na igreja, e não quer descer as águas batismais. É um negócio diferente, gente. Você está ferindo a lei, porque a lei, o evangelho como lei, doutrina, Jesus disse, deve ser batizado. E ele ainda fala, nas águas. Então, há uma diferença muito grande, Rodrigo, nessa ideia de batismo no Espírito Santo com batismo nas águas. É mais ou menos assim,
é tolerável o cristão não ser batizado com o Espírito Santo. Ele pode ser batizado daqui uma semana, daqui um ano, né? Nessa intimidade com o Espírito Santo. Agora, nas águas, é um negócio mais complexo e complicado, né? Então, conselho pastoral: se você não é batizado nas águas, é bom que você venha se batizar. Falando ainda dessa questão do batismo nas águas, né? Presta atenção. Pecado, gente, não tem menos gravidade ou mais gravidade de quem, vamos lá, meu cameraman aqui vai me ajudar, né? Saulo, né? Pecado não tem menos gravidade ou mais gravidade para membro ou congregado. Porque muita gente, Rodrigo, não quer descer as águas batismais porque ele acha o seguinte: cara, eu vou ser membro agora, vou estar pro meu lado. Quem te disse isso? Não vou poder mais pecar. Não vou, tá louco? Pecado é pecado, filho. Então não tem nada a ver isso. Eu antigamente, novo na fé, eu tinha um entendimento como se o novo na fé, ou membro, né, o congregado da igreja, ele tivesse diante de Deus um negócio diferente. Eu sou congregado, irmão, não sou membro não, tá? Você que é membro, o bicho vai pegar pro seu lado. Quem te falou, cara? Se o membro adulterar, ele vai pro inferno. Se eles voltarem, ele vai em pecado. O congregado da mesma forma. Então a lei não muda. A ideia de congregado ou membro não muda nada. Quando eu descobri isso, Rodrigo, eu falei: rapaz, tem nada a ver. Eu vou descer as águas, poxa, bota meu nome aí. Eu acredito que o batismo é você firmar aquele compromisso, né? É você realmente assumir aquilo que você quer viver para a sua vida, né? Isso, e eu repito, gente, é cumprimento da lei. Às vezes, quando eu estou naquele processo na igreja da posição de fé, geralmente é domingo de manhã, que o candidato vai descer as águas batismais à tarde. Aí eu vejo os irmãos pegando o microfone e aquilo ali me dói no coração. Por que você quer ser batizado nas águas? Ah, porque eu quero participar da ceia. Ah, porque eu quero cantar no grupo. Quero fazer parte da igreja. Pelo amor de Deus, isso é muito raso para um batismo nas águas. Por que você quer batizar nas águas? Porque eu quero cumprir a lei, irmão. Se a lei dissesse que tinha que se batizar 10 vezes por dia, eu ia me batizar 10 vezes por dia, porque está na lei. E lei do céu é para cumprir. Então, o que eu batismo nas águas? É lei. Se a lei falasse assim, ó, tem que se batizar de cabeça para baixo, eu ia me virar, meu irmão, me pendura aqui, Rodrigo, pelos pés, mas eu ia cumprir a lei. Se a lei dissesse, ó, tem que se batizar nas águas, e tem que ser meio-dia em ponto, eu estava lá 11 horas da manhã, meio-dia em ponto, de cabeça. Então, o batismo nas águas, gente, é cumprimento da lei. E aquele que cumpre a lei, é esse que a Bíblia diz que é salvo. Aquele que cumpre a lei. Então, batismo nas águas é lei. Pastor, não deu para ficar tão legal. Lei, gente, não é opcional. Rodrigo é professor, aluno. Eu acredito que a lei, e para o pessoal não estar confundindo também, não é aquela lei que vinha, né, como aquela ordenança que veio a Moisés e de guardar o sábado e tudo mais. Não. A lei da graça. A lei da graça. Se a gente pode botar aqui uma simbologia. Se às vezes o pessoal pode levar para... Não é a lei mosaica. Isso. Não é isso. Mas quando eu falo lei, porque assim, ele que disse, aquele que for batizado será salvo. Não é eu que disse. Foi o dono do céu. O dono da casa deixou bem claro, aquele que for batizado vai ser salvo. Quando eu falo lei, fala o seguinte: Cristo disse que tem que ser feito. Não, se ele é o professor, é o mestre, e ele disse, tem que fazer. Quem obedece Jesus tem vitória. O batismo é obediência. Outra coisa do batismo que diferencia a questão do batismo com o Espírito Santo. Eu repito, batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Batismo nas águas, irmãos, é nascimento. É enterrar a natureza adâmica, a natureza ruim. Eu costumo falar, né, lá na igreja, no pastoreio, que dentro de nós existe um coliseu. E dentro desse coliseu está o gigante lá dentro, que é a nossa natureza.
Eu sei que a gente fala muito sobre demônio, sobre diabo. Inclusive tem muita gente dando tanto poder ao diabo que eu fico preocupado sobre que a cruz resolveu ou não resolveu. Porque a cruz, a ressurreição de Jesus, ele destruiu, aniquilou todo o poder do diabo. Então muita gente fica dando poder a demônio. Eu acho que, desculpa interromper o senhor, mas o senhor tocou em um tema que eu acho muito interessante, porque às vezes acho que as pessoas citam de herói, né? E acha que Deus e o diabo estão brigando ali, os dois pau a pau. Não. Como se um tivesse poder e aí Deus ganha um pouquinho, depois o diabo ganha um pouquinho, mas no final a gente sabe que Deus não ameaça. Não é dessa forma. Não, gente, o poder de Jesus é tão grande que em Lucas 22, eu comentei aqui na estante, 31, 32 e 33, ele vai dizer a Pedro, ó, o diabo pediu para se andar contigo, mas eu intercedi ao Pai para não deixar. É como disse Lutero, o diabo é um cão na coleira de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite. Ele não faz mais nada aqui. Se o Pai falar não, é não, já era. Deus é Senhor, sempre foi Senhor e sempre será Senhor. Não existe tempo na eternidade, isso é meio loucura, paradoxal. Não existe período na eternidade que Deus deixou de ser Deus para o diabo ser mais forte. Ele é sempre Senhor, sempre será Deus. Tiago vai dizer que anda rugindo como leão, nem leão ele é, irmão. O diabo está sob os pés do nosso Senhor. A cruz fincou a cabeça do diabo no inferno. A cruz e ressurreição é a nossa vitória. Agora, qual é o nosso inimigo hoje? Nosso maior inimigo é a nossa natureza. É o gigante que está dentro da nossa alma. Esse é o grande problema. Se você for ver as cartas paulinas, a maior guerra de Paulo é trazer o entendimento de uma fé cristã que nos ensina a matar a nossa natureza adâmica para viver o novo homem. Essa é a problemática da vida cristã. É o camarada que está na igreja, que ele consegue usar gravata, ele consegue botar um paletó, uma saia longa, mas ele não consegue entender que vida cristã é você enterrar o velho homem e nascer de novo. Irmão, nascer de novo é reaprender. Só para pegar a visão disso aqui, eu ouvi uma norte-americana num evento que eu ministrei em Curitiba, em março desse ano. Ela trouxe uma aplicação maravilhosa. Quando o Senhor fala do novo nascimento, olha que negócio ela aplicou, eu achei genial. Ela diz assim, Rodrigo, quando a criança sai da barriga da mãe, qual é a parte do corpo que sai primeiro? Cabeça. O nascimento não é pelos pés, é pela cabeça. Lá na frente, Paulo vai dizer aos romanos, rogo-vos, irmãos, Romanos 12, pela compaixão de Deus e tal. Aí ele vai dizer, culto racional. O nascimento está aqui. O nascimento nas águas é tão necessário. É começar do zero. É desaprender tudo que você aprendeu ao longo da sua vida e começar a aprender pelo Evangelho, pelo novo homem. Tá? Por quê? Porque o novo homem do Espírito, esse homem vai ser santificado no Espírito. Enfim, lá na frente a gente vai entender melhor. Com certeza, com certeza. E é muito bom a gente estar tratando disso aqui, pastor. Mais à frente a gente vai fazer uma live voltada justamente a um incentivo aos nossos jovens a se batizarem. Porque a gente tem muitos jovens, tem muitos adolescentes aí também, que ainda não se batizaram, que ainda tem dúvidas, que ainda não tem uma certa certeza. E aí eu coloquei essa pergunta aqui justamente para que a gente já pudesse estar trazendo um estímulo e um incentivo para os jovens, para que os jovens eles possam entender a importância que tem de se batizar. É o que eu falo, fala-se muito, né? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Gente, a maior prova de que o Espírito Santo está em mim é quando eu desço as águas. Porque eu permiti que ele me convencesse, eu me deixei levar por ele para poder vencer o velho homem dentro de mim. Eu não tenho como estar na igreja, Espírito Santo, venha sobre mim. Se eu não consigo enterrar na minha natureza adâmica nas águas, se eu não consigo cumprir a lei, que Espírito Santo é esse? Que me faz pular de um culto,
que me faz falar em línguas espirituais, mas não me faz vencer a natureza adâmica pecaminosa que habita em mim, que não me faz cumprir a palavra. É estranho. Eu repito, batismo das águas, gente, é um processo da salvação. É necessário passar por isso. Então, a lei é tão fenomenal. Vamos lá. A gente aprende na teologia que tudo que você tiver dúvida, lança para Jesus que ele te responde. Ele foi batizado nas águas. O próprio João vai dizer, não vou batizar não. Eu não sou digno de amarrar sua sandália e tal. Ele vai dizer assim, João, que se cumprir a lei, a profecia, a palavra. Tem que se cumprir, João. Se está escrito, faça o seu papel, adianta o lado, bora. O cordeiro vai descer as águas. Jogador. O cordeiro foi batizado, eu não sou batizado, eu não vou ser batizado. Pelo amor de Deus, irmão. Então, é um evangelho que a gente ignora a doutrina e fica preso em algumas coisinhas que é meio estranha. E aí, eu vou falar isso aqui, eu sei que vai doer alguém que possa estar aí, que é apegado à religião. Eu acho que vai estar brigando com os jovens da igreja por questão de gravata, por barba ou não barba, cabelo grande ou não grande. Eu acho que é melhor brigar com os jovens e entender o que é doutrina, o que é lei, o que é palavra. Porque tem coisas que já foi diferente, hoje é de um jeito, amanhã vai ser diferente. O tempo vai mudar algumas coisas. Eu já vi uma vez um pastor, uma foto, um pastor de campo, ele na consagração dele, a gravata dele parecia uma bandeira do Brasil, dessa largura. Hoje a gravata é fina. A gravata já foi curtinha. Batismo nas águas não foi curtinho, nem grande, nem médio, nem fino. Foi batismo nas águas há 2000 anos atrás, é hoje. E se daqui a 1000 anos ele não voltar, eu vou estar morto em algum cemitério desse mundo, mas alguma vida vai estar pregando. Desce as águas para cumprir a lei. Então cumprir a lei prova que você tem o Espírito Santo de Deus, prova que ele está atuando em tua vida, porque o fruto está vindo, a renúncia no mundo. Amém? Então você que está em casa, corre lá, pastor, quando é que tem batismo nas águas? Eu quero aula sobre isso, me ensina. Dê aula, pastor. Em culto, usa a gravata, que não usa, vai para o inferno, prega o batismo, prega a palavra, pega a doutrina. Isso fortifica a gente na graça. Isso é comida, isso é capim. Que é o que tem faltado. Parece que tem uma pergunta de alguns dos nossos telespectadores aí. Eu vou pedir para a Saulo estar fazendo essa pergunta para a gente. A pergunta é de Carlos Henrique e ele fala assim: por que é mais importante para nosso segmento, o obreiro, falar em línguas do que conhecer, manejar bem a palavra do Senhor? Carlos Henrique é pregador, se for o que eu estou pensando, né? Um abraço para ele, obrigado pela audiência, né, da UJADEFES, né, na pessoa do MC, coordenador, a Kaline, e o Rodrigo, que está aqui operando junto com o seu companheiro Saulo. Gente, a nossa igreja é uma igreja centenária, inclusive esse ano é o ano do nosso centenário. Não é um menino de 38 anos que chegou que a igreja existia que vai mudar a mente de uma igreja centenária. Mas no tocante à questão de línguas estranhas, eu repito, é um credo. O que é credo? Aquilo que nós acreditamos. Nossa igreja ela tem cerca de 18 credos. Eu acho que é bom o jovem entender isso, para amanhã ele entender a instituição e respeitar a instituição. Então eu não vou usar uma rede social para desrespeitar ninguém. Está aí, alguém crê, eu estou aqui, eu acho que assim, eu tenho que respeitar. Agora, minha opinião, né? Deve ser repensado, Carlos Henrique, essa questão do línguas estranhas, porque eu já vi pessoas de línguas estranhas não ter entendimento nem o que é o evangelho, e às vezes chega no púlpito, como você falou, isso é preocupante, porque o que Paulo traz como régua de obreiro não é falar em línguas estranhas. Aliás, em Coríntios, salvo engano, 13, 14. Ele começa do 13, nada começa do 12. 12, 13, 14. Paulo vai dar uma pancada na igreja de Corinto, porque os irmãos ficavam com línguas estranhas se achando. É melhor que não nem fale. Aí Paulo diz, é melhor que nem fale, porque o fruto de você é errado. Então, isso é preocupante, é o que ele falou aí agora, é algo muito sério.
É o que a gente vai até falar aqui daqui a pouquinho. Né? Pronto. Mas vou falar aqui, ó. Mas pode falar. A régua de Deus para ser obreiro, gente, a régua de Deus, não é minha. Você está assistindo aí e fala, pastor, não concordei, não tem problema. Vai com a palavra, briga com ela. Mas a régua de Deus para ser obreiro são duas. E isso eu ensino para quem é meu congregado. Quem vai no meu culto de doutrina sabe que eu falo sobre isso. A primeira régua é o que eu sou na minha casa. E isso está sendo ignorado. Porque o próprio Paulo vai ouvir do Espírito Santo, vai pregar para a igreja: aquele que não governa bem a sua própria casa, não pode governar a minha casa. Ou seja, Deus me olha primeiro o que eu sou na minha casa. Então o camarada que fracassou na casa dele, não é na igreja que vai dar certo. Primeira régua para o obreiro, começa em casa. O cara não consegue administrar uma casa com 3, 4 moradores. Vai administrar uma igreja com 50, com 100, com 200, com 1000? Lógico que não vai. Se ele fracassou em casa com 4 ovelhas, 2 ovelhas, ele e a esposa, não conseguiu, vai conseguir a igreja com 50, com 200, com 1000? Essa é a primeira régua. A segunda régua que Deus nos mede como obreiro, e deve ser referência para ser obreiro, e Carlos Henrique foi feliz em dizer: aquele que manuseia bem. Ele fala para Timóteo, a palavra da verdade. O Rodrigo está estudando na área da advocacia. Se o Rodrigo não estuda a Constituição, quer o que como advogado? Vai procurar ser pedreiro, carpinteiro, pintor, motorista, que o cara é advogado e ele não conhece a lei. Quando um cliente chegar lá e falar: doutor, eu vim aqui porque eu fui maltratado lá na loja que eu comprei o celular. Você não entende da lei do consumidor, o direito do consumidor, ele está fazendo o que como advogado? Vai procurar outro emprego. Aí você vai num camarada, rapaz, eu abri um restaurante. Irmão, maravilha, o irmão sabe cozinhar? Não. E vai abrir um restaurante? Tá doido? Vai abrir qualquer outra coisa, meu irmão. Sou obreiro. Fala inglês estranha. Conhece a Bíblia, irmão? Não. Já leu a Bíblia toda quantas vezes? Nenhuma. Sabe o nome dos discípulos, a não ser Pedro, Tiago e João? Não. Jesus nasceu aonde? Não sei. Foi batizado aonde? Também não sei. Só sei que o nome dele é Jesus. Não é obreiro. Então, acho que a régua para se medir obreiro não deve ser falar em línguas estranhas, mas sim estar bem em casa, porque é régua que Deus trouxe. E segundo, manusear bem a palavra da verdade. E a crise teológica na nossa nação se dá por isso. Muita gente quer ser obreiro, sem ter vocação, sem ter uma família que se mostre ser obreiro. E terceiro, não conhece a palavra. E gente, conhecer a palavra não é guardar ou gravar versículo. Gravar versículo é codificação, existe curso para isso. Conhecer a palavra é saber fazer uma exegese do texto, entender o que o texto diz, saber o que o texto diz, para não fazer como teve um caso, está nas redes sociais até hoje, que alguém no Brasil leu o livro de Oséias, entrou em prostituição, acho que deu uma mulher para outro camarada, e ainda foi ao vivo dizer: não, está aqui na palavra, vai com ela e adultera, está no YouTube. Então, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Misericórdia. Bom, pastor, Carlos Henrique entrou nessa seara aí, e aí eu já vou adiantar um pouquinho aqui a nossa pauta, o horário também já está um pouco avançado, e eu queria saber do senhor o seguinte: algumas, inclusive acho que a nossa igreja acredita dessa forma, que o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado através do falar em línguas. Mas qual a base bíblica para que a gente possa entender que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas estranhas? Eu repito, a gente se prende no livro histórico de Atos. Você não tem mais outro texto, pelo menos eu nunca achei. Se alguém aí está na live aí e achou, me dê, mas eu nunca achei nenhum texto
para me corroborar, dizendo que isto é a prova cabal de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Inclusive alguns irmãos da nossa igreja já choraram. Eu já vi obreiros da nossa igreja que já fez obras gloriosas para o céu, chorando porque não era obreiro, porque não falava línguas estranhas. Peraí, gente, e quem foi que deu graça para ele fazer umas obras tão grandes durante décadas, se não foi o Espírito Santo de Deus? Então, eu me prendo mais, irmão. Eu sei que eu sou assembleano, nada contra a Assembleia de Deus, amo minha igreja, mas na boa, Rodrigo, eu me prendo mais em Paulo falando aos Gálatas. Eu acho que para mim o fruto digno de que alguém foi batizado e está cheio do Espírito Santo é o que Paulo retrata em Gálatas. Para mim ali Josias, eu acredito nisso, porque isso aqui é lei, doutrina. Então, é lógico, é bom falar língua estranha? É, mas vamos lá. O dom de falar línguas estranhas é retratado nas cartas como uma ferramenta de oração individual que edifica a mim. Línguas estranhas, se ficar alguém no público e não houver intérprete, serve de nada, só para o cara que está orando em língua estranha. Inclusive isso aqui vai para você. Nem ele está entendendo. Oi? Nem ele às vezes está entendendo. E nem ele está entendendo. É o espírito dele orando. Então, se não tiver ninguém na igreja com dom de interpretação, não adiantou nada. Aí eu lhe pergunto: o que é mais proveitoso? Camarada que fala línguas estranhas, que fala de manhã, de tarde, de noite, é aquele camarada que estava lá em Corinto, que ficava, vai na esquina, blá, 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 vai na padaria, blá, 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 tá na fila do banco, blá, 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 blá. Aí alguém, rapaz, tá cheio do Espírito Santo. Do que você ter alguém que não anda falando línguas estranhas, mas cara, é longânimo. Você congrega com ele, é aquele camarada paciente, amoroso, perdoador, equilibrado. Estou falando porque assim, isso é estranho, irmão, porque a maioria das pessoas que você vê falando línguas estranhas, aquela agonia toda, em esquina, dentro de ônibus, aquela agonia toda, que tem falar línguas estranhas como se fosse o maior fruto, né? A prova do cara está cheio de Deus. Por que pareça, fala línguas estranhas e em meia hora está trocando tapa, murro, brigando, discutindo, indo para vias em fato. Já tem gente que você vai ver que não fala, mas é equilibrado. Paulo vai falar sobre isso aos Gálatas. Equilíbrio, domínio próprio. Domínio próprio é você saber segurar o velho homem dentro de você, dominar-se. Alguém te pirraça, mas você não briga, não discute. Eu quero ter uma igreja, irmão, com 50 milhões de membros, que não falam línguas estranhas, mas que tenham frutos. E não quero uma igreja, 10 pessoas, nem obreiro, que fala língua estranha, mas não tem fruto. O que adianta eu ter uma roça, uma fazenda, com 50 mil pés de abacate, não nasce um abacate? Para que serve essa roça? Taca fogo. Eu tenho uma roça com mais de 2.000 pés de umbu, não nasce umbu, taca fogo, vira fogueira. Pastor, agora estou com plantio, quer que cresça sua roça, irmão? Pé de morango, nasce quantos morangos? Nenhum, não serve. A Bíblia diz, irmão, João 15, ele que disse, Jesus que disse, não é Paulo, não é Timóteo, Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que está em mim, que dá fruto, ele cuida. O texto no original fala, ele trata, e quem não dá fruto, ele corta e taca no fogo. Aí eu pergunto, que evidência é mais forte de que alguém tem o Espírito Santo de Deus? As línguas estranhas, ou os dons, o fruto, a frutificação? E aqui vai uma pancada, aí eu sei que é meio chato falar, mas eu já vi gente que fala línguas estranhas, fazer coisas que bandido talvez não faz com outro colega do crime, e fazer com um colega do ministério.
Eu já vi gente em cima de púlpito fazer coisa com outro colega no púlpito que na lei do crime não se faz. Eu pergunto, adianta falar coisa estranha? Era melhor nem ter língua, mas ter fruto. Tá aí, se alguém quiser fechar esse assunto, é melhor ser mudo e ter fruto do que ter língua e viver tragédias na sua vida particular, na sua vida cotidiana. Amém, amém. Eu acredito que, como o senhor mesmo falou, né, o falar em línguas e outros vários. Né? Rapaz, desse negócio aqui agora eu vou falar. Falar. Vamos descer aqui agora. Se ser batizado com o Espírito Santo é falar línguas estranhas, então a Bíblia Sagrada, ela tem um problema para te resolver aqui agora, que é crime. Ela faz exceção de pessoas. E o mudo faz o que com ele? O mudo pode ser salvo, mas não pode ser batizado do Espírito Santo, porque não tem língua. Faz o que com ele? Ó, você não vai subir não, nego. Como é o nome daquela língua dos mudos? A Libra, né? Libra, vou falar em Libra com ele, ó, você não vai subir, porque você não é batizado no Espírito Santo, tá? Porque você não tem língua. Então já era, tchau. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos continuar, segue o fluxo. Desceu ou saiu? Veio rápido aqui, vamos lá. Eu acredito que, como o senhor mesmo falou, né? O falar em línguas é um dom, né? E que o apóstolo Paulo vai dizer que serve para edificação própria, nem para edificação da igreja. Isso. Né? E certa vez, conversando com um amigo meu, ele estava me falando o seguinte, que muitas vezes, como o senhor mesmo falou, as pessoas utilizam o falar em línguas como um termômetro para medir a espiritualidade, né? Para ver se a pessoa realmente está cheia, e aí você vê aquela pessoa falando em língua, aquele ali está cheio. Mas esse amigo meu está dizendo o seguinte, rapaz, isso é um dom, e Jesus Cristo fala, né, em Mateus 7, ali, 22, 23, 24, que muitos naquele dia virão, profetizamos em teu nome, curamos enfermos, e ele vai dizer, apartai-o de mim. Então, da mesma forma como é um dom, Deus ele não retira aquele dom daquela pessoa ali, porque aquele dom está servindo para alguma coisa ali. Aquela pessoa não pode estar com a vida ali até errada, mas ela tem aquele dom, que é o dom de falar em línguas, mas que não traz para ela, muitas vezes, até o fruto do Espírito que ela deveria ter. Eu disse sobre isso, Rodrigo, lá na igreja, pregando sobre dons do Espírito, e desceu uma frase na hora pregando, e eu disse, o inferno vai ver pessoas que falam línguas estranhas, mas o inferno nunca vai ter o prazer de ver lá no inferno pessoas que teve frutos do Espírito. O inferno vai conhecer pessoas que falam línguas estranhas em públicos, porque é bíblico. Então eu não me profetizei e tal, vai ver, o inferno vai conhecer pessoas assim, mas o inferno nunca vai conhecer pessoas que têm fruto. Eu nunca li na Bíblia dizendo, ó, naquele grande dia, você que tem fruto, vai ouvir, teu nome não está escrito. Não tem. O fruto é o selo da salvação, é a prova que você vive o novo homem, o novo nascimento. O fruto corrobora com a palavra de que quem realmente foi salvo, quem é realmente novo homem, novo nascimento. Quer ver uma coisa? Gente, olha o Paulo, Atos 9, o cara era um terror, o cara era um pepino. Lá na frente, irmão, tem um texto na Bíblia que é top, Atos 16, ele fica preso, faz um culto à meia-noite com Silas, né? E quando é pela manhã, olha o que o Espírito Santo faz com o ser humano, viu? Quando é pela manhã, quando o carcereiro vai dizer assim, ô Paulo, o habeas corpus saiu, você está livre, ele vai dizer, não, manda vir os caras virem aqui, os magistrados, para se retratar comigo. É como se Paulo dissesse assim, eu fiquei preso, não é porque eu não podia sair não, eu fiquei preso para fazer o culto, mas agora que eu já acabei o culto, vou resolver outro problema meu particular. Eu fiquei preso porque eu quis, eu sofri porque eu quis. Isso é a prova do que o cara nasceu de novo. O cara que brigava por qualquer coisa agora está apanhando e feliz com as surras. Paulo tinha alegria nas prisões, irmão.
Quando alguém fala, vou te prender, Paulo, pelo Evangelho, que maravilha! É privilégio, é honra. Ficar preso pelo Evangelho. Então, o fruto deve ser evidenciado como ser cheio de Deus. E eu repito, você já viu árvore com fruto alguém deixar sozinha? O fruto atrai as pessoas, gente. Tem até que jogar bem, né? Para tirar o fruto. Ele atrai, ó que negócio, rapaz, isso é terrível, ó. A mente vai abrindo, né? Árvores com frutos atrai críticos e atrai amigos. Nem crítico gosta de árvore que não tem fruto. Mas a árvore que tem fruto atrai até crítico. Porque alguém fica, mas tá vendo lá? Aquele fruto lá, tá vendo lá? Cara, tá vendo lá? E às vezes é o que mais atrai. Então dê frutos, né? Que possamos trazer ao mundo frutos dignos de arrependimento. Isso. Glória a Deus. Eu acredito que essa live ela está trazendo muitos esclarecimentos para aqui, porque muitas vezes a gente compreende de uma forma muitas vezes que é passada para a gente, mas que realmente a gente não encontra uma justificativa cabal. Esses dois aí eu já vou partir para uma próxima pergunta. Esse texto de Atos 2, que a gente fez a leitura aqui, ele, pelo que eu pude entender, ele não mostra que os discípulos eles começaram a falar em línguas estranhas, que são essas línguas que Paulo vai dizer em Coríntios 14, mas eles falam em línguas idiomáticas, no caso. Então, aquele revestimento de poder ali, aquele batismo com o Espírito Santo, ele serviu para colaborar com a pregação do Evangelho? Exatamente. Era uma necessidade. Israel Jerusalém tem festa. O batismo com o Espírito Santo, não por acaso, isso Deus é estratégico, né? Acontece em uma festa tradicional. Tem turista, gente, tudo que é canto. Se não é o Espírito Santo de Deus ali, como é que é ser? Você já imaginou em um culto 10 chineses só fala mandarim? Você sabe que mandarim é um treco difícil, complicado para falar. Aí você tem mais uns 10 americanos, o inglês, que não é nem o inglês que você aprende aqui no Brasil, porque é o inglês da América. Ele vem é como se fosse o português no Brasil. O cearense fala diferente do baiano, o baiano fala diferente do pernambucano, o inglês tem a mesma coisa. Sim. Então, você tem um bocado de gente em um ônibus, o culto começa, ninguém sabe falar outro idioma, faz como? Até confusão, gente. Você desce e no idioma faz com que um entenda o outro. Os caras nunca foi tomar aula de língua nenhuma, idioma nenhum. E o Espírito Santo desce e faz essa proeza. Tudo por quê? Tudo pela obra, gente. A causa é a obra. A intenção ali é o Evangelho fluir para todas as nações, para todos os povos. É como se um coletivo cheio de chinês, japonês, brasileiro, americano, o Espírito Santo descesse. Só que na hora que o ônibus parar no ponto, cada um vai para a sua nação. Como é que faz agora? Todos vão entender, todos vão receber. E a glória de Deus vai ser tomada em todos os países se aquelas pessoas forem. Então eu repito, gente, Atos é livro histórico. Eu sei que tem gente que eu não gostei. Não é livro para você fazer doutrina. Livro histórico narra-se uma história. Não significa que é doutrinário. Agora, pega as cartas paulinas e use como doutrina. Eu vou dar um conselho para você que sonha ser obreiro. Se joga nas cartas, meu irmão. Se joga nas epístolas. Porque ali são regras do Evangelho. Leis do Evangelho. Ali sim, Deus está dizendo assim, faça porque vai dar certo, né? Então, é o meu pensamento dentro do livro. Repito, respeito, irmão, quem pensa diferente. Eu não descobri a roda, o fogo, tá? Sou aluno, eternamente aluno da Bíblia. Só estou aqui dando
a minha ajuda, né? A minha parcela aqui nessa live maravilhosa da Ujadefs. Eu repito, parabéns ao Ujadefs, está usando a rede social para a glória de Deus, né? Então, hoje, Rodrigo, vai um desabafo como líder de jovens, que já fui por muitos anos, inclusive já fui coordenador, vice-coordenador geral de feira de jovens. Na minha época de jovem solteiro, os jovens da igreja eram amantes da palavra. Hoje, a crise teológica na classe dos jovens é tão grave que, se você quiser matar um pastor de infarto, não precisa dar sal para ele, não. Basta dar oportunidade para você e você abrir a Bíblia e ficar meio assim, ó. Deixa eu ver aqui, a paz do Senhor. Jesus chorou, amém, e senta. Não chorou por quê? Ele estava onde? Lê o texto, lê o contexto, explica. Porque quando você pega a Bíblia e faz isso, tem alguém na igreja ali que não é crente, que nunca leu a Bíblia, ele não vai entender nada. Sei lá, pega um versículo, exemplo, Isaías 49:15, ainda que a mãe aumente o filho do seu ventre, esqueça dele, Deus jamais saiu certamente. Então, explica, aplica a palavra, e isso requer leitura. Só que hoje a gente lê mais romance, né? Tem um romance, acho que é romance, né? Da cabana, né? Inclusive tem gente que pensa que o livro é cristão, que é evangélico. Não é não, gente. Não é não. E é fã. Tomara que lance o livro. Nunca leu a Bíblia toda. 20 anos de crente. E ainda diz, rapaz, sou evangélico, eu tinha vergonha. Dá um microfone para um muçulmano em um culto, quando ele acabar de pregar, olha lá se metade da igreja não vai virar muçulmano. Dá um microfone para um crente que tenha 50 muçulmanos, tu vai ter que ter bagagem, negão, para pregar para o muçulmano. Isso revela, irmão, falta de compromisso, falta de amor pela palavra. Jesus é a palavra. Se eu não gosto da palavra, eu não gosto de Jesus. Então meu culto levantando a mão de louvor é mentira, é hipocrisia. Estou aqui porque eu te amo, Senhor. Jesus, eu vim aqui em tua presença. Aquela agonia no louvor. A Bíblia diz em João 1, Ele é o Verbo é Deus, Cristo é a palavra. Se eu não gosto da palavra, não gosto de Jesus. Então todo aquele meu louvor na igreja não passa de uma atitude de teatro. Senhor, eu te amo, Senhor. Nunca lê a Bíblia, não lê um versículo, não medita. Irmão, ler a Bíblia é tão bom que quem está liso pode ficar rico e não precisa fazer campanha de prosperidade, porque o capítulo 1, o Salmo 1, que não é capítulo, Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo você dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer. Não é ler a Bíblia para ganhar prêmio, não é ir para a escola dominical para ganhar um presente no final do ano. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas tranquilas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que você fizer prosperará. Quem lê a Bíblia e medita prospera, tem a bênção divina. Por que é bom ler a Bíblia? Quer um motivo a ler a Bíblia? Lê a Bíblia para você ser próspero. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E pastor Josias, ele fala isso, gente, porque ele quer justamente o nosso bem. Eu gosto de trazer o pastor Josias aqui, porque eu sei que o pastor Josias ele tem uma preocupação em transmitir, além do conhecimento, transmitir um incentivo e um estímulo para que a gente possa se dedicar. E é muito importante. A gente tem vivido realmente, pastor, dias difíceis, dias onde a palavra de Deus tem sido deixada de lado. E muitas vezes as pessoas utilizam isso aqui para enganar outros. Pegam textos da Bíblia e trazem mensagens que vão massagear o ego das pessoas, e as pessoas ficam compartilhando isso aí, mas não gera mudança, não gera transformação. E o Evangelho, gente, é um Evangelho que nos convida
a viver em novidade de vida. E eu acho que isso está tudo relacionado com o tema, ao batismo no Espírito Santo, a você ser cheio do Espírito Santo, como a gente falou na semana passada, de ter intimidade com o Espírito Santo. E para a gente caminhar para encerrar, eu queria que o Senhor trouxesse para encerrar aqui essa live aqui de hoje, né, a importância do batismo do Espírito Santo para a vida do cristão e como o cristão ele pode buscar isso. Gente, eu vou me prender aos conselhos do próprio Cristo. Ele que disse para ficar em Jerusalém, para ser revestido. Você quer ser batizado do Espírito Santo? Vamos olhar para Atos. Vamos olhar o que acontece com essa igreja. Ninguém aqui é batizado do Espírito Santo batendo perna, jogando futebol, na academia. Não estou dizendo que é pecado. Eles estavam em uma campanha de oração. Quer ser cheio, quer ser batizado? Não tem segredo, gente. É orar. Pastor, estou sem vontade de orar. Ore para ter vontade. Só tem uma forma, é orando. Eu nunca vi dizer que ninguém foi batizado com o Espírito Santo na praia, esturricada no sol, para fazer uma marca de biquíni, para chegar na escola no dia e mostrar que você está de marca de biquíni. Nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi dizer que ninguém foi batizado do Espírito Santo indo para o shopping, para ficar lá assistindo um filme que sabe que é mentira. Nunca vi. A forma de ser batizado é orar. Ore. Agora, lógico, não tenha oração como necessidade, como pedinte. Eu acho, Rodrigo, que a dificuldade de ser batizado do Espírito Santo é não gostar de orar. E para mim não gostar de orar é porque estamos sendo ensinados de forma errada a oração. Primeiro que a gente só aprende que a oração tem que ser só de joelho. Quem disse? Que orar de pé também não funciona? Ore de pé. Ah, pastor, eu não consigo orar. Ore deitado. Deite na cama. Porque o Espírito não fica nem em pé nem deitado. Deite. Deite e ore. Não consegue orar deitado? Ore com a cabeça no travesseiro, mas ore. Ore dirigindo. Ore na moto. Mas não ore por necessidade. A dificuldade de orar é porque até nossas campanhas de oração é por necessidade. Quer ver uma coisa? Vai ter matutino. Quem vai para o matutino? Quem está desempregado. Quem está lá querendo casar. Senhor, manda a mulher, Senhor. Quem quer abrir empresa. Quem quer passar no vestibular. Eu quero ser médico, Deus, você sabe que eu quero ser médico. E às vezes fica até mentindo na oração, né? Quando eu ficar médico, eu vou atender o teu povo de graça. No estágio já vai estar cobrando. Mas enfim, oração não é assim, gente. Oração é relacionamento. Se ouse um dia levantar de manhã e orar, conversando com Deus como um brother. Fala na linguagem dos jovens. Como teu brother que tu liga pro teu amigo de manhã. E aí, mano, como é que tá? Se ouse de manhã levantar e Senhor Deus, como é que tá as coisas aí em cima? Como é que está o céu? Como é que estão as coisas aí, meu Pai? Como é que o Senhor está? Estou aqui para te ver, Deus. Só vim aqui de manhã dizer obrigado, né? Então, tenha prazer em conversar com Deus. Vou parar por aqui porque o tempo na live é 1 hora e falta só aí 120 segundos. Dr. Rodrigo te vira e conclui. Gente, obrigado. Eu confesso, hoje foi um dia de gigantes para mim. Mas eu tenho amor pela Ujadeves, pelo Rodrigo, pelo Emerson, pela família dele. Então, o pedido de Rodrigo, futuro desembargador, já é ordem. Então, eu já cumpro hoje, né? Antes de ele chegar no STF, já cumpro hoje. Para amanhã não ter problema. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Amém. Deus e Cristo possa continuar abençoando o Senhor. O Senhor é um canal de bênção para as nossas vidas. A gente se despede aqui, lembrando que sexta, sábado e domingo, no Templo 7 da Assembleia de Deus, vai estar acontecendo o congresso infantil ali a partir das 19 horas. E nos dias 28, 29 e 30 vai estar acontecendo o congresso Mergulhados na área 2. Você não pode perder. Vá, compartilhe, divulgue, que será uma bênção. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima quinta-feira com mais um programa Conexão de Adeptos.